Olá pessoal, Shalom, a paz do Eterno esteja convosco. Amados, nós estamos gravando mais um vídeo e esse vídeo nós gostaríamos de contar e trazer para vocês uma informação da realidade das festas pagãs que as igrejas têm vivido e têm praticado desde o seu nascimento no século III. Como, por exemplo, a festa do Natal. Né? É uma festa que não tem nenhuma referência bíblica para que nós possamos comemorarmos em comunhão junto com a igreja. Sabemos que é festa pagã, né, que é um movimento saturnino, o termo criado pela Igreja Católica, ou seja, criado por Roma na Idade Média, para designar Roma como continuar os fiéis seguindo a visão estabelecida por Constantino. Mas é necessário que haja uma verdade de uma religiosidade politeísta que não admite o culto em vários deuses. Por exemplo, como São Nicolau. O politeísmo quer dizer que pode se adorar a diversos deuses, a deuses da natureza, a deuses nas árvores, nos frutos. Isso é uma visão literalmente pagã, que estabelece isso para o povo. Na época existia um homem chamado São Nicolau, que ele era um bispo sagrado, um bispo de Mirra, conquistou todas as pessoas com a caridade que fazia, o zelo espiritual que tinha, pelas suas orações, tinha muito carisma, alguns milagres foram ministrados através de suas orações, se preocupava muito com a pobreza das crianças pobres, e assim o presenteava. Né? Tem até uma história interessante de uma família que devia um certo valor e deram um prazo a eles para eles pagar, e se eles não pagassem, os seus 4 filhos seriam levados como escravo para poder pagar aquela dívida. E a história diz que São Nicolau pegou aquele dinheiro, passou naquela casa à noite, jogou pela janela, e ali aquele homem pôde pagar aquele valor e não perdera os seus filhos. Então nós temos uma ideia que São Nicolau foi um homem caridoso. Também há outras histórias acerca dele, né, de coisas que ele fez, não é plausível falar, mas também são comentários, eu não tenho nenhuma afirmativa acerca disto. Tá? Mas nós precisamos nos policiarmos quando nós falamos acerca de uma festa de Natal, onde se comemora, né, o nascimento de Jesus, não de Yeshua, porque Yeshua é judeu e Jesus ele é romano. Então existe aí uma integração muito grande dentro desse contexto que algumas pessoas não aceitam, até pelo fato de não conhecer. Mas o dia 25 de dezembro se comemora a reencarnação de um jovem chamado Tammuz, né, que é filho de Nimrod com Samirid, um jovem que sofreu um acidente e ele morreu por um porco selvagem, um javali que o matou. E ali onde ele morreu, a sua mãe Samirid, ela teve algumas ideias bastante malignas, colocando ele como se ele fosse a reencarnação, né, do seu pai Nimrod, a qual Nimrod ele foi morto pelo seu tio, e Nimrod era filho de Samirid. Mas mais interessante que o Antigo Testamento, a Taná, né, como a Torá, ela nos traz festividades que podem ser comemoradas na congregação, né? Como, por exemplo, a Páscoa, a Pentecoste, a festa das trombetas, dos pães ázimos, né? Da expiação, do tabernáculo. Essas festas foram estabelecidas pelo Eterno para que o seu povo eles pudessem comemorar, né,
os dias também, tem os dias estabelecidos. Por que a igreja não comemora essas festas, mas perde o seu tempo em uma festa pagã, trazendo para dentro do santuário, para o templo, uma árvore de Natal, uma guirlanda? Todas essas coisas, meus amados, vocês vão saber o que tudo significa. Isso não são ideias de homem, não. Está no contexto da palavra. Isso que o povo fazia. A marginalidade era muito grande. Como nós poderíamos ter um entendimento acerca de todo esse sistema que nasceu na Babilônia? Vamos começar por etapa. A grande mãe da idolatria, poderosa, inimiga de Deus, orgulhosa, arrogante, cobiçosa, né? Com seu governo próprio, com a sua própria língua, onde o governo era estabelecido por Nimrod. Você sabia que Nimrod foi o cara que criou a cidade de Nínive, né? Então o que acontece? Ele era o pai da idolatria. Após a separação da torre, quando o Eterno ele soprou e as pessoas se separaram pelos quatro cantos, e aí houve línguas repartidas, e o que acontece é que essas pessoas elas já estavam literalmente já contaminadas com toda a ação que se manifestava ali naquele lugar chamado Babilônia, que Babilônia significa confusão. Toda confusão foi estabelecida em Babilônia, das línguas, das pessoas. Se você tem uma ideia, né? Samílide era mãe de Nimrod, e eles tiveram um caso. Você percebe que é uma família totalmente desestruturada, né? E a separação das línguas foi implantado o sistema, porque a própria Samílide, ela começa a convencer as pessoas que Tammuz era a encarnação de Nimrod. E as pessoas começaram a acreditar, e Samílide passou a ser chamada Mãe dos Céus, Rainha do Céu, que até hoje a Igreja Romana comemora a festa da Rainha do Céu, da Mãe do Céu, que é aquela mulher que está com o nenê no colo, que é estabelecido hoje como a mãe de Jesus. E nós sabemos que não é, mas ela teve essa grande força, esse grande poder de convencer as pessoas que ali estava o filho do Altíssimo, e não era o filho do Altíssimo. Esse menino nasceu justamente no dia 25 de agosto. Isso bem depois da morte de Nimrod. E nesse dia que ele morre, interessante é onde ele cai morto, depois que ele é atacado por esse javali, em cima de um tronco de madeira podre. E é interessante que naquele tronco de madeira onde ele caiu, nasceu uma árvore, que nós chamamos hoje de pinheiro, né? Que é justamente a árvore que é usada para que fosse para ser preparada essa árvore chamada árvore de Natal, apontando para Cristo e apontando para São Nicolau. E a adoração da árvore é no dia 25, né? Na língua deles, de Tebete, quer dizer, de dezembro, a linguagem caldeu. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 2 e 3, o Senhor diz: eu destruirei como fogo os vossos postos de ídolos. Também em Deuteronômio 16, 21, ele diz que os postos de ídolos e seus altares serão destruídos, porque o povo tinha esse dia para se prostrar, para fazer a sua adoração. Como Jeremias 10, verso 4 e verso 5, os ídolos como espantalhos. É isso que ele diz, são como espantalhos. Isso era atrativo às pessoas. Como Jeremias 44, 17, de 14 a 17 também, ele diz que era a árvore que era totalmente enfeitada. Enfeitada para adoração. Enfeitada porque representava ali a vida e a ressurreição de Tammuz. Também nós temos Isaías 44, de 14 a 18, quando ele diz que essa árvore foi escolhida entre todas elas para representar essa aliança do paganismo. Interessante que em Jeremias 10, ele diz que os homens, Ezequiel capítulo 8, versículo 14 a 16, e quando Ezequiel ele é levado ao templo em arrebatamento, ele conta 25 homens
olhando para o ocidente, adorando o sol, adorando o deus Mitra, adorando Tammuz. E hoje as pessoas continuam da mesma maneira. Por isso que é chamado da festa da idolatria. Tammuz era um homem muito forte. Ele tinha todas as características de Hod. Era um grande caçador, um homem com muita dignidade, mas também ele era adorado de uma maneira tremenda no dia 25 de agosto, onde toda a comunidade se reunia para comemorar a ressurreição de Tammuz, que era a ressurreição também de Nimrod. Meus amados, nós precisamos aprender que as coisas mudaram. As pessoas hoje estão lendo, estão se estruturando. Ainda tem aí vários ungidos, vários homens de Deus que ainda têm o prazer de enfeitar a sua igreja com bolinha de Natal, com árvore de Natal, com presente. Interessante que eu quero falar para vocês. Em Jeremias 7, 18, 19, as mulheres preparavam os pães. E eram os pães que eram feitos com frutas, que é o panetone de hoje. E aquilo era oferecido como oferenda para a mãe dos céus, para a rainha do céu. Então nós ainda praticamos isto também, que era a adoração à deusa, a mãe dos céus. Nós temos a guirlanda. Sabe o que significa guirlanda, queridos? É a coroa de adoração. Essa coroa de adoração era dada para os sacerdotes, para os seus auxiliares, que colocavam a coroa na cabeça, cheia de flores, e começavam a adorar o Deus Sol, o Deus Mitras, que é Tammuz. Então nós percebemos que o paganismo está enfreado dentro do cristianismo, dentro da igreja romana. Por isso que a igreja cristã, queridos, ela é chamada de igreja híbrida, pela mistura que ainda continua prevalecendo dentro dos seus átrios, em seus altares, a qual o Senhor promete que irá destruir todos estes altares. Eu quero falar também sobre a Trindade babilônica. Interessante, a Trindade babilônica, também como a palavra El, nasceram na Babilônia. Tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que abafa o nome de Deus, que quer apagar aquilo que o Eterno estabeleceu, veio da Babilônia. Tanto que João diz: sai, povo meu, da Babilônia. Ainda tem muitos irmãos nossos que estão presos à cultura e às delícias da Babilônia. Bom, querido, no crescimento do povo e a evolução, foram nascendo novos nomes, porque a língua, foram criadas novas línguas. Como, por exemplo, na Fenícia, é chamado de Ero, de Starote e de Baal. Aí está a Trindade: Nimrod, Samíride e Tammuz. Na Síria, nós temos Inanna, Starrate. Na Grécia, nós temos Afrodite e Eros. Em Roma, nós temos Vênus e Cupido. Em Éfeso, nós temos Diana dos Efésios, uma grande deusa. Tammuz é o Deus Sol, é aquele que veio para brilhar entre os povos, justamente no dia 25 de dezembro, que é o dia do seu aniversário. Tammuz, que foi trocado por Roma, como se ele fosse o Filho do Eterno. E lhe deram o nome de Jesus, que biblicamente o nome dele é Yeshua. Então nós temos que Roma, ela fez essa mudança, tudo de acordo com a vontade dela. E as informações, não há nenhuma informação bíblica em relação a essa festividade no dia 25 de agosto, nem de Ano Novo, que o Ano Novo judaico é em setembro. Interessante que há dois calendários. Há o calendário lunar e o calendário solar. Nós estamos seguindo o calendário solar, porque em referência a Tammuz, a Mitra. Então, querida, o Messias, ele nasceu em Israel. O Messias não nasceu em Roma. Você olhando para a mesa ali da Santa Ceia, você percebe as vestimentas de cada elemento que ali está. São vestimentas europeias. Homens loiros, de olhos azuis, cabelos loiros, roupas vermelhas. O hebreu não usava essa tal vestimenta. Não se comportava desta maneira.
as vestimentas deles eram totalmente diferentes. Então tudo foi mudado para que pudesse nos enganar. Mas nesse vídeo há uma verdade, e essa é a verdade. Se você não crê em mim, pegue todos esses textos, examine a cada um deles e perceba que o Eterno está nos exortando, está nos chamando a atenção para Ele e dizendo: povo meu, saiam da Babilônia, porque eu estou voltando e eu quero um povo rico, limpo, imaculado, para que possa reinar juntamente comigo na glória. Que o eterno Deus de Israel o abençoe e que o Espírito da verdade abra o seu entendimento, meu amado, e que você coloque algo no seu coração, que Yeshua, o Filho de Hashem, o Filho do Eterno, é aquele que veio para perdoar e salvar as ovelhas perdidas de Israel. E não trouxe nenhuma festa natalina, nenhuma festa saturnina para nos enganar. Mas as 7 festas estabelecidas pelo Eterno é para a igreja cumpri-la, menos a Pêssah, que é a Páscoa, é a libertação daqueles que estiveram em cativo lá no Egito. Que o Eterno abençoe. Baruch Hashem.